Paz do Senhor a todos. Sou Ellen Cristina Santana e a palavra de hoje está em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba, Pai. Viver com medo é viver na escravidão. Viver com medo é um castigo para aqueles que são covardes. As atitudes de temor vai definir a sua vida, e as atitudes é uma projeção do seu espírito. Jó disse: o que eu temia veio sobre mim. Devemos ter uma atitude de leão, ser corajoso, estar confiante no meio das tribulações. O medo, ele é covarde, ele sempre se esconde de trás de alguém ou de alguma coisa. A coragem é o oposto do medo. Devemos ser um atrevido, audacioso para servir a Deus, porque as nossas atitudes vai aspirar a outros a seguir o nosso exemplo e começar a fazer o que eu e você faz agora. O meu ato faz com que outro mudem suas atitudes. A minha história deve servir de aspiração para os outros. Então Davi foi um homem corajoso, valente. Ele enfrentou ursos, enfrentou a Golias, e a coragem de Davi serviu para que outros fizessem o que ele fazia antes. Os seus atos faz com que outros queiram seguir o seu exemplo. Levanta hoje mesmo, confronta os seus problemas, confronta a crise e enfrenta todos os obstáculos de frente na batalha. Não se esconda mais, não tenha medo, segue em frente, não esteja escondido. Deus disse: aqueles que são covardes não entrará no reino de Deus. Deus não pode usar para a obra dele aqueles que são covardes. O que é o medo e quais são seus efeitos? O medo são tormentas mentais, espirituais, física, é a fobia, pânico, terror, que pode causar até um ataque de coração. Então, os medrosos têm visões imaginárias, eles veem o que não existe. A sua parte será no lago que arde. Esse é o destino do covarde e daquele que tem medo. Então, a sua parte será no lago que arde, com o fogo e o enxofre. É para lá que vai os covardes e medrosos. Aquele que tem doble ânimo, né? O que é a segunda morte? Como é ser um covarde? Este não entrará no reino de Deus. O covarde e o medroso não entra no reino de Deus. Porque o covarde não agrada ao Senhor. O covarde, aquele que tem medo, ele não tem compromisso com a obra de Deus e nem com o reino de Deus e com nada que é de Deus. Não se envolve e sempre está escondendo e sempre está de trás de alguém ou de algo. Ele não atua, não tem atitude. Hoje mesmo, Deus está te dizendo: faça algo para Ele. Trabalhe para a obra dele. Se comprometa, busca almas para Jesus. Sai de trás das pessoas. Enfrenta, fica de frente na batalha, né? Seja valente, corajoso, atrevido e ousado, né? Deus está chamando todos nós para sair
do seu barco, saia da sua zona de conforto, anda por fé e não por vista. Corre atrás dos seus sonhos, luta, segue em frente, atrás dos seus ideais, ajuda os outros, combate de frente na batalha e não de trás. Segue em frente com ousadia e determinação, seja um atrevido, um ousado, vai à luta, não se esconda mais. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Está escrito, aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Atue com determinação, não se esconda mais. Seja livre desse espírito de medo. Hoje mesmo expulsa, diga: Senhor, eu te peço perdão por ter andado com medo e expulso agora mesmo esse espírito de medo. Sai da minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo e seja livre, porque ao mesmo instante Deus te faz livre. Só podemos vencer uma batalha se nós combatemos de frente e com valentia. Não se esconda. Enfrenta o diabo, enfrenta os seus problemas, as crises, tudo, porque Deus está em nós. Agindo Deus, quem impedirá? Paulo disse: combati o bom combate e venci. Vença os seus medos hoje mesmo. Seja livre, seja valente e corajoso e enfrenta todas as dificuldades. O medo, ele atrai pobreza, as depressão, o medo atrai enfermidades e a miséria. Então, o rei Saul foi escolhido, por Deus. E foi ungido também. Porque no início, ele tinha um coração que agradava a Deus. Ele era correto e fazia o que agradava ao Senhor. Mas depois, Saul permitiu que o medo invadia sua mente, o seu coração, e logo ele começou a viver para agradar a si mesmo e agradar as pessoas. Então Deus, ele não ama esse tipo de pessoa, que faz tudo para agradar os outros e vira as costas para o Senhor. Esse não agrada a Deus. Então Saul esqueceu de Deus e tinha medo de tudo. Tinha medo das críticas, medo do que os outros iam pensar dele. E ele vivia para agradar a pessoas. Se tornou um covarde, Saul. Seja livre hoje. Seja determinado, ousado e batalha o bom combate, disse Paulo. Combati o bom combate e venci. Segue em frente, faça a vontade de Deus, descubra qual é a vontade de Deus, faça a vontade do Senhor e seja a própria vontade de Deus aqui na terra. Deus, ele necessita homens e mulheres valentes e corajosos para usar para a obra e glória dele, buscando as almas para Jesus, porque Jesus Cristo já está voltando. E ele vem buscar aqueles que são corajosos, determinados, ousados, aqueles que levam o evangelho e busca almas para Jesus Cristo e trabalha para a obra e glória do nosso Senhor. Viva em paz, tranquilo. Deus, ele precisa te usar. Trabalha para o Senhor. Escuta a voz de Deus. Aquele que tem medo, ele pensa errado, ele fica paralisado, ele vive incrédulo e não faz nada, não se compromete. Seja livre do medo, do espírito de medo hoje mesmo. Pede a Deus que te liberte desse espírito de medo e seja livre, Você deve ter fé, ser um atrevido, ousado, confiar no Senhor. Porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, amados? Deus tem vitórias para te entregar. Deus
necessita te usar, Ele quer te usar, tem bênção para te entregar. Porque aquele que tem medo não recebe nada das mãos de Deus. Você precisa se libertar do medo hoje mesmo. Peça perdão a Deus por ter vivido no medo, com medo e incrédulo, e caia de joelhos nos pés do Senhor e peça perdão e expulsa do seu coração e da sua mente esse espírito de medo e seja livre.